E agora, Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, quarta-feira, 29 de abril de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos que estão ligados no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Mínima de 18 e a máxima de 28. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito bem, estamos apenas começando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição desta quarta-feira. Muita informação no seu rádio, um excelente almoço para você que está almoçando e acompanhando nossa programação. Para você que está em casa, você que está no trabalho, você que está viajando, muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos por aqui. Gente, vamos começar com notícias, Samuel Tadeu e ouvintes da região sudoeste da Bahia. A gente vai falar de uma ação da ADAB que apreendeu aí mais de 1 tonelada de carne irregular. Isso nos municípios de Candiba e também em Palmas de Monte Alto, viu, gente? Em 2 dias de fiscalização, mais de 1 tonelada de produtos de origem animal irregulares foi retirada de circulação durante ações da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, no sudoeste do estado. No município de Candiba, no último domingo 26, uma ação conjunta com a Vigilância Sanitária resultou na apreensão de cerca de 700 quilos de carne bovina e suína, provenientes de abate clandestino em um estabelecimento comercial. Já em Palmas de Monte Alto, no dia 17 de abril, durante fiscalização no trânsito agropecuário, a equipe apreendeu um animal bovino com aproximadamente 300 quilos, sem atender às exigências sanitárias. Nas 2 situações, foram adotadas as medidas administrativas cabíveis com apreensão e notificação dos responsáveis. Todo o material apreendido foi devidamente destruído conforme os protocolos sanitários. E essa fiscalização da ADAB é de extrema importância, visto inclusive que em outros municípios da nossa região a ADAB conseguiu aí perceber até mesmo algumas doenças, né, para a própria carne e que carnes que seriam comercializadas e que poderiam estar transmitindo essas doenças para os seres humanos, aqui mesmo na nossa região sudoeste, né? Inclusive, até mesmo já houve, né, registros aqui em Livramento e em outras cidades também mais próximas. Então, é muito importante essa fiscalização intensificada, inclusive, por parte da ADAB em diversos municípios da nossa região. Suspeito de ameaça e violência sexual é preso pela PM em Ribeirão do Largo. A Polícia Militar registrou uma ocorrência de ameaça, violência sexual e aplicação de Lei Maria da Penha na manhã de segunda-feira, dia 27, no município de Ribeirão do Largo. A ação foi realizada pela guarnição ordinária da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo na cidade. Segundo a corporação, uma mulher abordou os policiais e relatou que no dia anterior, enquanto estava em uma residência onde trabalha prestando cuidados a uma pessoa com deficiência, foi surpreendida por um homem com que já teve um relacionamento. De acordo com a denúncia, o suspeito entrou no imóvel sem autorização e passou a constrangê-la fisicamente, agarrando-a e apalpando suas partes íntimas sem consentimento. A vítima informou ainda que, ao reagir à situação, foi ameaçada pelo homem, que lhe causou medo e preocupação com sua segurança física e emocional. Após tomar conhecimento dos fatos, a guarnição iniciou diligências e conseguiu localizar o denunciado, que foi conduzido para a delegacia. A Polícia Militar informou que ele já possui antecedentes por estupro de vulnerável e lesões corporais. Durante o trajeto, o suspeito apresentou mal-estar e sangramento nasal, sendo necessário o encaminhamento ao Hospital Regional São Sebastião, em També.
Ele recebeu atendimento médico e permaneceu sob observação com um quadro de saúde estabilizado. A vítima também foi encaminhada à unidade policial, onde registrou o boletim de ocorrência. Além disso, foi concedida medida protetiva contra o autor denunciado. Rapaz, situação lamentável essa aí, hein? Muito triste mesmo, lá em Ribeirão do Largo. 80ª agindo aí em cima dessa situação, né? E não sei nem o que falar, porque cara, ex-companheiro da mulher, né? Podia respeitar, deixá-la em paz e tal, e faz um negócio desse. Enfim, situação realmente muito complicada, viu? Lamentável. Detalhe, já tem antecedentes criminais, inclusive por estupro de vulnerável, né? Segundo informações da polícia, viu? Complicado. Agora 12h11. Vitor Bonfim celebra investimento de R$200 milhões em esgotamento sanitário e entrega de van TFD em Brumado. O deputado estadual Vitor Bonfim celebrou na última quinta-feira, 24, um importante avanço para o município de Brumado, na verdade na sexta-feira, né? Durante a agenda do governador Jerônimo Rodrigues. O principal destaque foi a autorização para a licitação do sistema de esgotamento sanitário da cidade, um investimento estimado em R$200 milhões. A obra é considerada uma demanda antiga da população e deve trazer impactos diretos na saúde pública, no meio ambiente e na qualidade de vida dos moradores. Além disso, também foi realizada a entrega de uma van destinada ao tratamento fora do domicílio TFD, que irá reforçar o atendimento a pacientes que precisam se deslocar para outras cidades em busca de serviços de saúde. O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado Vitor Bonfim. Durante a agenda, foi anunciada a construção de mais de 200 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa Minha Vida, que começarão a ser construídas a partir de maio. Somadas as unidades já em andamento, o município passará a contar com 344 novas moradias. Para o parlamentar, os investimentos representam avanços concretos para Brumado. Estamos falando de obras estruturantes e ações que impactam diretamente a vida de pessoas, como o esgotamento sanitário, que é um sonho antigo, e o reforço no atendimento à saúde com a van TFD, destacou. Vitor também agradeceu ao presidente Lula e ao governador Jerônimo Rodrigues pelos investimentos destinados ao município, ressaltando o orgulho de fazer parte do grupo político responsável por viabilizar ações importantes para a população. Então tá aí, né? Na última sexta-feira, inclusive, eu estive lá no município de Brumado, e o deputado Vitor fez até aquele bate-papo ao vivo conosco sobre essas ações, né? Naturalmente entregues e também novos investimentos anunciados aí pelo governo estadual e pelo governo federal, portanto, no município de Brumado, né? Minha Casa Minha Vida, né? Ou seja, diversas outras moradias aí já estavam sendo construídas, fora as que foram anunciadas, então 344 ao todo, né? Ainda essa van TFD, enfim, esgotamento sanitário e tantos outros investimentos que chegaram e continuam chegando aí em Brumado, capital do minério. Operação integrada prende no Distrito Federal um dos principais líderes criminosos de Guanambi. A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta terça-feira, dia 28, a Operação Égide, com o objetivo de cumprir 6 mandados de prisão contra um homem de 40 anos investigado por homicídio qualificado. A ação aconteceu na zona rural de Paranoá, no Distrito Federal. Segundo as investigações, o suspeito é apontado como um dos líderes de uma organização criminosa com atuação em Guanambi e região, vinculado ao tráfico de drogas e responsável por diversos crimes violentos. Todos os mandados judiciais estão relacionados à prática de homicídio qualificado, o que, de acordo com a Polícia Civil, demonstra a gravidade das condutas atribuídas ao investigado e sua situação reiterada em ações criminosas. A operação foi realizada por equipes da 22ª Coordenadoria Regional e de Polícia do Interior, a Corpim de Guanambi, e também do Grupo de Apoio Tático Técnico a investigação GAT Semiárido, em ação integrada com a Polícia Civil do Distrito Federal. Também participaram da operação equipes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, por meio da Divisão de Repressão em Roubos e Furtos e Veículos, além da Divisão de Análise Logística Operacional, ambas do Distrito Federal. Após o cumprimento dos mandados, o investigado foi conduzido à unidade policial competente no Distrito Federal, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário, segundo o coordenador da 22ª Corpim de Guanambi, o delegado Zanderlan Fernandes. A Operação Égide reforça o compromisso das forças de segurança pública no combate à criminalidade e violência organizada. A Operação Égide reforça o compromisso das forças de segurança pública no combate à criminalidade, violência
e organizada, demonstrando a eficiência da atuação conjunta entre as instituições policiais no enfrentamento ao crime sem limitações territoriais, destacou o delegado. Eu acho que o delegado foi feliz nas palavras, né? Quando ele diz aí sem limitações territoriais, porque esse camarada aprontou muito certamente aí em diversos pontos do país, mais precisamente lá em Guanambi, e estava onde? Estava no Distrito Federal, estava em Brasília. E aí essas ações aí da Polícia Civil da Bahia, né? Através da Delegacia de Guanambi, enfim, e também da Polícia Civil do Distrito Federal, fez, portanto, com que ele fosse localizado, e agora a gente espera realmente que seja autuado e que pague pelos seus crimes, né? Pelas informações divulgadas pela polícia, o camarada era de alta periculosidade, né? Dá pra ver que o homem era brabo, viu? Mas a polícia realmente investiga e não importa se é A, B, C ou D, não importa quem seja, vai chegar, as investigações vão chegar e vão realmente aí se cumprir, né? Fazer valer as leis. 12:16, gente, moradora de Rio de Contas faz vaquinha para tratamento urgente e tenta preservar a visão. Uma moradora de Rio de Contas, né? Aí na Chapada Diamantina, iniciou uma corrente de solidariedade para conseguir realizar um tratamento oftalmológico urgente e preservar a visão. Enfrentando problemas graves desde os 5 anos de idade, ela foi recentemente diagnosticada com maculopatia mióptica, né? Miópica, condição que compromete severamente o único olho com o qual ainda consegue enxergar. Segundo a família, para evitar a perda total da visão e retornar à qualidade de vida, ela precisa passar por 3 aplicações intravítreas com medicamento importado. Cada procedimento custa em média R$ 5.506, além das despesas com deslocamento até Brasília, hospedagem e alimentação, já que o tratamento exige a presença de um acompanhante devido à limitação visual. A próxima aplicação está marcada para dia 20 de maio de 2026. Sem condições financeiras de arcar sozinha com os custos, foi criada uma vaquinha online para arrecadar recursos destinados às 2 aplicações restantes e também às despesas de viagem entre Rio de Contas e Brasília. A mobilização busca garantir as 2 aplicações de medicação antiogênica necessárias para impedir o avanço da doença e aumentar as chances de preservação da visão. Quem desejar ajudar para contribuir por meio do link da vaquinha solidária ou compartilhando a campanha para ampliar o alcance da arrecadação. Qualquer valor faz a diferença na luta para esta Rio Contense volte a enxergar com esperança, destaca a mobilização. Gente, contribua, viu? Contribua, é muito difícil a gente ter a visão limitada ou mesmo nascer enxergando a vida inteira, ter sua visão e de repente ficar sem enxergar. É muito complicado, muito difícil, sem contar que interfere na qualidade de vida, né? Quando a pessoa ela nasce sem enxergar e ela convive a vida inteira sem enxergar, ela se adapta, né? Através do tato, através do toque, através de outras formas de se comunicar. Mas quando ela já tem a visão e acaba perdendo, é uma situação muito delicada e muito difícil. Então, contribua, tá bom? Não tem o link da vaquinha aqui agora, depois a gente vai fazer uma pesquisa melhor aí para poder buscar este link. Tá bom, seu Samuel Tadeu? Ok? Ok. Tem rodada nesse meio de semana do Brasileirão ou Libertadores só? Tem Libertadores, tem a rodada da Sul-Americana, né? Ontem tivemos jogos, né? Tivemos jogos ontem, né? Ontem, deixa eu dar uma olhada aqui, tivemos aqui, ó, Lanús e LDU, Lanús 1, LDU 0, tivemos também Cruzeiro 1, Boca Júnior 0, né? Boa vitória do Cruzeiro em cima do Boca, né? Mas foi em casa. Tivemos também... Mas pra quem não tava vindo ganhando nada, porque no Brasileirão tá caindo das pernas, vai lá. Tivemos também a bela vitória do Botafogo em cima do Independiente Petroleiro por 3-0. Anotaram a placa? 3-0. Caramba, vai lá. E o Santos de Neymar, hein? 1-1 contra o São Lourenço, mas o Santos, pelo menos vamos dar essa brecha porque jogou fora de casa, né? Diga assim, o Santos também não tá jogando nada. Nada. E São Paulo empatando com o Milionários 0-0. Agora hoje tem mais. Hoje tem mais. Teremos aqui, ó. Palmeiras. Vamos começar aqui, ó, os jogos das 7 da noite. Vai. Mirassol e Always Red. Temos também às 9:30 da noite, Brasil em campo, Estudiantes e Flamengo. Na Argentina, viu? Lá na Argentina. E temos também o Palmeiras vai jogar fora contra o Cerro Porteño às 9:30 da noite. Né? Temos também Sul-Americana. Palmeiras tá embalado, vai lá. Temos aqui, ó, Palestino e Grêmio às 9:30 da noite. Na Sul-Americana. Na Sul-Americana.
E temos às 9h30 da noite, Atlético Mineiro e Cienciano. Temos também a semifinal da Champions League. Você assistiu o jogo ontem do Bayern? Não, jogaço, hein? E o resultado? Que jogo. Mas não acompanhei. 4-3? Foi 5-4. 5-4. Rapaz, uma partida de 9 gols. Agora, um gol de vantagem para o Barcelona, acredito que não é muita coisa pro Bayern de Munique, não. O Bayern de Munique em casa vai receber o Barcelona e vai ser um outro jogão, viu? O jogo de 5-4 não foi Paris Saint-Germain e Bayern, não? Isso, perdão. Foi o Paris Saint-Germain. Muito obrigado. Paris Saint-Germain, PSG, exatamente. PSG. Pronto. E hoje teremos também Atlético de Madrid e Arsenal. É o primeiro jogo da semifinal também, jogo de ida. Às 4 da tarde. Ok, beleza. Então tá aí, né? Gente, vamos dando continuidade por aqui, 12h29. Lembrando, o WhatsApp tá disponível, você participa, 7734441043. A gente falava antes de ações do deputado Vitor Bonfim em Brumado. Na sexta-feira também, dia 24, além de Brumado, o deputado teve lá no município de Mortugaba, né? Ele destacou investimentos aí em educação, saúde e infraestrutura, gente. Olha, em agenda realizada no município de Mortugaba, o deputado Vitor Bonfim participou ao lado do governador Jerônimo Rodrigues e da prefeita Rita de Cássia da inauguração da nova escola de tempo integral, ampliando o acesso à educação de qualidade do município. Durante a agenda, também foram entregues um ônibus escolar, uma van destinada ao tratamento fora do domicílio e uma ambulância. Os veículos foram viabilizados por meio de emendas parlamentares do mandato do deputado, reforçando aí a estrutura, né, de transporte e atendimento na área de saúde, além de garantir melhores condições para estudantes da rede pública. Outro destaque foi a autorização para a licitação da pavimentação da estrada que liga o povoado do Rodão até a BA 156. A obra, considerada uma demanda histórica da população local, deve melhorar significativamente o deslocamento, facilitar o acesso a serviços e impulsionar o desenvolvimento da região. Segundo Vitor Bonfim, a agenda representa a continuidade de um trabalho voltado para levar investimentos concretos ao interior. São ações que impactam diretamente a vida das pessoas, garantindo mais dignidade, acesso a oportunidades para quem vive no município, destacou aí o Vitor Bonfim. Então tá aí, né? Na última sexta-feira, comitiva do governo do estado teve em Brumado e teve também lá no município de Mortugaba, lá já na divisa lá quase com Minas Gerais, né? Fazendo aí essas entregas, tá bom? Olha, gente, caso Luan Stefano terá a primeira audiência marcada para maio aqui em Livramento de Nossa Senhora, viu? Então, olha, o caso Luan Stefano, de 36 anos, assassinado dia 12 de outubro de 2025 no povoado de Matinha, zona rural de Livramento de Nossa Senhora, teve um novo avanço com a definição da data da primeira audiência de instrução e julgamento. A decisão foi designada pela Justiça para o dia 20 de maio. A sessão foi designada, melhor dizendo aí, para o dia 20 de maio de 2026, às 9 horas, na Vara Criminal da Comarca, sob condução do juiz do Tribunal do Júri, Dr. João Lemos. Na ocasião, estão previstas a oitiva de testemunhas e o interrogatório dos réus, etapas consideradas fundamentais para o andamento da ação penal. O processo investiga homicídio qualificado e envolve 3 acusados. Segundo o Ministério Público, o crime ocorreu durante o evento público em um bar na comunidade de Matinha, com diversas pessoas presentes, quando Luan Stefano foi atacado com golpes de arma branca de forma repentina e violenta. A denúncia aponta as qualificadoras de motivo fútil e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Testemunhas presenciaram o ocorrido e há elementos técnicos relacionados à arma utilizada, ainda em fase de confirmação pericial nos autos. Atualmente, 2 acusados permanecem presos preventivamente. Já a terceira acusada, uma mulher, responde ao processo em liberdade provisória, sem o uso de monitoramento eletrônico. A definição de audiência marca um avanço aguardado pela família, que vinha cobrando celeridade no andamento do caso. A expectativa é que a instrução avance a partir da realização das oitivas e dos interrogatórios, permitindo o esclarecimento dos fatos. Luan Stefano era conhecido na região e atuava como goleiro na comunidade vizinha de Telha. Ele deixou 3 filhos menores, de 14, 9 e 3 anos. Após a fase de instrução, caberá ao judiciário decidir se os acusados serão submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Então, marcada para dia 20 de maio, né, às 9 horas, essa primeira audiência, né, do caso Luan Stefano aqui em Livramento de Nossa Senhora. Ônibus com estudantes pega fogo e fica destruído na zona rural de Rio do Antônio. Um ônibus que realizava o transporte de estudantes na zona rural de Rio do Antônio, no sudoeste da Bahia, foi completamente destruído por um incêndio na manhã desta terça-feira, dia 28. O veículo seguia pela estrada
que conecta a comunidade do Bastião, a sede do município, quando o motorista notou a fumaça saindo na parte mecânica e decidiu parar o veículo imediatamente. Graças à rápida ação do condutor, que solicitou o desembarque de todos os alunos antes que as chamas se alastrassem, ninguém ficou ferido. O fogo consumiu a estrutura do veículo em poucos minutos, restando apenas a carcaça metálica no local. O ônibus atendia estudantes de localidades como Pau de Colher e Passagem da Raiz. A suspeita inicial é de que o incêndio tenha sido causado por uma falha mecânica, mas as causas reais ainda serão apuradas. O incidente gerou preocupação entre os pais e moradores da região quanto à segurança e manutenção do transporte escolar oferecido aos estudantes da zona rural. A Prefeitura de Rio do Antônio foi procurada pela reportagem para comentar o caso, mas não houve retorno até a publicação da matéria. Agora eu quero dar o parabéns aí ao motorista que percebeu aí esse foco de incêndio, rapidamente parou o ônibus, né? E também a preocupação não só em Rio do Antônio, né? Como as regiões aqui da Bahia, esses ônibus que circulam, a gente não vê falar assim de ter uma oficina para fazer manutenção. Será que faz? Na será que verdade não faz? Tem, né? Na verdade tem. As prefeituras, elas mesmas são responsáveis pela manutenção, deve ter um mecânico ali de confiança e tal para fazer a manutenção. Agora, perguntar não ofende. Eu já ia perguntar aqui, você tirou as palavras da minha boca. Será que a manutenção desse veículo estava em dias? Né? Eu falo a verdade, eu gosto de perguntar, eu sou curioso, não é à toa que a gente trabalha com jornalismo. Eu gosto de perguntar as coisas, de colocar em xeque, colocar em dúvida. Enfim, será que estava em dias? Porque assim, como você colocou aí nas suas palavras, e você foi muito feliz, transporte independente do veículo, se é transporte de pessoas, ainda mais quando se trata de crianças que estão todos os dias ali dentro daquele veículo, o tempo todo, meu irmão, esses veículos têm que estar também o tempo todo passando por manutenção, né? Fim de semana que não roda, sei lá, algum momento aí que tá parado, né? Durante o período que os alunos estão na sala ali, se for o caso, enfim, tem que tirar um período para poder, e outra coisa também, né? A frota, ela tem que ser suficiente justamente para que quando um ônibus pare, o outro dê conta de fazer essa rota, porque tem que ter manutenção. Porque eu vou contar que um ônibus fica todo dia naquela, exatamente, naquela peleja e não faz manutenção. O governo entrega os ônibus, exatamente. Mas tem que ter a manutenção, a prefeitura tem que arcar com a despesa, né? Talvez tá economizando dinheiro para não gastar na manutenção e acontece isso. É pastilha de freio e principalmente também parte elétrica, né? Porque vamos e convenhamos. Eu já vi aqui uns veículos transportando alunos aqui nessa nossa região, na BA-148, trafegando em diversos municípios aqui da nossa região. Meu irmão, que eu vou te falar a verdade, não tinha condições de transportar nem porco. Não dê risada não, porque o caso é sério. Você não vê, parece que as lâmpadas tudo quebrada, o vidro parece que bate mais do que, se passar numa estrada que tiver toda esburacada, acho que metade dos vidros fica para trás. Sem contar o barulhão dentro do veículo. Uma bagunça, motor pelo lado de dentro, parece que uma coisa que eu discordo. Primeiro, esses ônibus que estão vindo agora do caminho da escola, tudo bem que eles são pequenininhos, né? E são mais modernos e tal, aquela coisa toda. Mas esses ônibus, cara, deveria ser ônibus maiores, e outra coisa, esses motores tinham que ser atrás. Torna o veículo mais fraco, eu acredito, né? Tudo bem que ele é empurrado e não puxado, mas deveria ser atrás. Você coloca esses ônibus com o motor pro lado de dentro, quando esses ônibus ficam velhos, não tem quem aguenta dar dentro dele. O cara só fica surdo. Motorista, então, coitado, pelo amor de Deus, né? Fica mais surdo do que locutor. Mais surdo do que locutor de rádio que anda com fone o dia todo no ouvido, só motorista de ônibus que tem o motor pro lado de dentro. Porque quando usa ali uma segunda, terceira pra subir uma ladeira, misericórdia. O cara só falta pouco estourar os tímpanos, né? Então já começa por aí. Mas, independente de onde seja o motor, se é à frente, se é atrás, se é no meio, se é lá nos quintos, desculpe falar logo assim, tem que ter manutenção. Gente, não adianta. É veículo de transporte escolar, é veículo de transporte de saúde, fora do domicílio, não importa, outros meios de transporte, ambulância, tem que ter manutenção, não dá. Não tem condições, entendeu? Então, cabe à prefeitura agora emitir uma nota aí, dizer se isso aí tava com manutenção em dias ou se não. Porque ninguém tá falando aqui que não tava, mas também ninguém tá falando que tava, porque a gente não sabe. É bom posicionamento, esclarecer isso aí, tá bom? E parabéns ao condutor aí, a gente espera que, parabéns pelo preparo, né? Esses motoristas têm um preparo muito grande para agir em situações desse tipo, né? Então, é muito importante também. Então, parabéns aí, né? Não sei quem é o motorista, não tenho o nome, não faço ideia de quem seja, mas dependendo de quem seja, parabéns aí pela ação rápida, viu? Muito bem, gente, olha, mulheres ocupam 40,6% dos empregos em grandes empresas na Bahia, aponta relatório.
A Bahia registrava em dezembro de 2025 um total de 2.123 estabelecimentos com 100 ou mais empregados, responsável por 832.100 vínculos empregatícios formais. Deste total, 338.300 postos eram ocupados por mulheres, o que representa 40,6% do total, segundo dados do painel do relatório de transparência salarial, divulgado na segunda-feira 27 pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério das Mulheres. Entre as mulheres empregadas nessas empresas, 286.900 eram mulheres negras, o equivalente a 84,8%, enquanto 51,4% eram mulheres não negras, representando 15,1%. Já os homens, que somavam 493.800 vínculos, 414 mil eram negros, 83,8%, e 79,7 mil, ou seja, 79.700 não negros, 16,1%. O levantamento integra o 5º Relatório Nacional de Igualdade Salarial, que mostra aí o avanço da participação feminina no mercado de trabalho formal brasileiro em 2025, com destaque para o crescimento da contratação de mulheres negras em grandes empresas. Em nível nacional, o número de mulheres pretas e pardas empregadas em estabelecimento com 100 ou mais trabalhadores cresceu 29% entre 2023 e 2025, passando, melhor dizendo, de 3.200.000 para 4.200.000, o equivalente a mais de 1 milhão de novas contratações formais. Já o total de mulheres empregadas, passou aí de 7.200.000 para 8 milhões no mesmo período, um crescimento de 11%. Apesar do avanço, o relatório aponta que a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda persiste. Na Bahia, a remuneração média das mulheres nesse estabelecimento foi de R$ 2.848,22. Perdão, R$ 2.842,22, enquanto os homens receberam em média R$ 3.567,60. Entre as mulheres negras, o rendimento médio foi de R$ 2.645,93. Já as mulheres não negras tiveram média salarial de R$ 3.989,63. No caso dos homens, os negros receberam em média R$ 3.288,50, enquanto homens não negros alcançaram rendimento de R$ 5.119,82. No cenário nacional, o estudo mostra que em 2025 as mulheres receberam em média 21,3% a menos que os homens no setor privado, com empresas de 100 ou mais empregados. O percentual é superior ao registrado em 2023, quando a diferença era de 20,7%. Também no momento de admissão, a desigualdade permanece. Em 2025, o salário médio inicial das mulheres ficou cerca de 14,3% abaixo dos registrados para homens, acima de 13,7% observados em 2023. Tá vendo aí só? Ainda tem essa questão da diferença salarial, né? Infelizmente, Brasil afora, Brasil inteiro, todo lugar, a Bahia não é diferente, acaba tendo aí essas diferenças salariais, né? Situação lamentável, por isso que as mulheres ainda têm que lutar e lutar muito, né? Para ter realmente aí os seus direitos reconhecidos perante a sociedade e perante também as autoridades do nosso país. Situação lamentável, viu? Olha, Luiz Brito, recebemos essa semana, uma reclamação de um morador lá de Brumado que pediu os serviços, da Coelba, Mandei já pra Coelba. Não foi atendido ainda. Mandei ontem. Mandou ontem? Mandei ontem, espero e ele que... também tá aguardando lá, Mandou pra gente aqui, porque agora não chegaram lá ninguém, nenhuma equipe da Coelba chegou lá pra fazer aí. Ligue no 116 aí, viu, meu amigo? Qualquer coisa, ligue no 116 aí pra poder falar com a equipe lá, pra poder agilizar. Tem o serviço do WhatsApp também, viu? 071-3370-6350. Repetindo, 071-3370-6350. O atendimento é online. Temos aqui também a participação. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok. Sim, você já passou aí o WhatsApp da Coelba, né? Uhum. Já passou aí pra galera que tá acompanhando a gente aí. Então tá bom. Vamos prosseguindo por aqui, trazendo mais informações no seu rádio. E agora eu vou falar. Sim, você tem jogado na Mega? Não joguei mais. Não, né? Acumulou ainda? Acumulou. E um bolão lá de Tucano, é uma cidade aqui do sudoeste da Bahia, acertou aí a quina, viu? Faturou quase R$124 mil, viu? Dinheiro bom, hein? Gente, um bolão realizado no município de Tucano acertou 5 números da Mega Sena e faturou R$123.627,24 no concurso 3001, sorteado na noite desta terça-feira 28. A aposta foi feita em formato de bolão com 33 cotas e conseguiu acertar a quina, garantindo o prêmio que será dividido entre os participantes. As dezenas sorteadas foram 01, 13, 32, 30, 36, 43 e 60. Repito, 1, 13,
32, 36, 43 e 60. Como ninguém acertou os 6 números, o prêmio principal acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 92 apostas, né, em todo o país acertaram 5 dezenas e cada uma recebeu R$41.209,18. Já na faixa de 4 acertos, 5.877 apostas foram premiadas com pagamento individual de R$1.063,34. O prêmio estimado para o próximo concurso, que será sorteado nesta quinta-feira, dia 30, é de R$130 milhões. As apostas podem ser feitas até às 20 horas do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas de todo o país e também pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples com 6 dezenas custa R$6. Então tá aí, né? Ou seja, 130 milhões na Mega Sena, hein? 130 milhões. Homem é preso por homicídio e ocultação de cadáver em Jaguaquara. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Jaguaquara, cumpriu na última segunda-feira, dia 27, mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 35 anos, investigado pela prática dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, ocorridos na cidade de Itaquara em 2022. A vítima era uma jovem de 17 anos. O suspeito, que era considerado foragido, foi localizado e preso no bairro Malvina 2, em Jaguaquara. No local foram apreendidos um revólver calibre 32 e 10 munições, motivo pelo qual ele também foi atuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Também foram apreendidas 2 motocicletas com sinais identificadores adulterados. Segundo as investigações, a arma apreendida possui indícios de ter sido utilizada em uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 24 de abril, que teve como vítima um homem de 27 anos. Na residência havia outro homem, um de 26 anos, que conseguiu fugir durante a diligência policial. Ele é apontado como um dos suspeitos da autoria do crime de tentativa de homicídio. Diligências seguem em andamento com o objetivo de localizá-lo. O investigado foi encaminhado à Delegacia Territorial de Jaguaquara, juntamente com material apreendido em um aparelho celular, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário. Espero que a justiça seja feita, né? Que esse criminoso não saia tão cedo da prisão. Muito bem. Sabe o que está acontecendo hoje em toda a Bahia? Operação Força Total, viu? Só que tem uma coisa, eu tô estranhando. Hoje não é quinta-feira, hoje é quarta. Geralmente a operação da Força Total é na quinta, né? Pois é, vamos lá, vamos aos detalhes. Gente, olha, nesta quarta-feira, 29, a Polícia Militar da Bahia volta a intensificar sua presença nas ruas com mais uma edição da Operação Força Total, mobilizando unidades em todo o estado a partir de um planejamento orientado por dados e leitura contínua do cenário de segurança. A atuação ocorre de forma coordenada em nível nacional, com foco no policiamento em áreas que demandam maior atenção, ampliando a visibilidade da tropa e a capacidade de intervenção rápida diante de situações de risco. Com foco na prevenção e na redução de crimes, as equipes atuam de maneira direcionada, ocupando pontos estratégicos e promovendo ações que impactam diretamente a dinâmica da criminalidade, especialmente no combate à circulação de armas e drogas. A operação também fortalece a integração entre as unidades, potencializando o emprego do efetivo e garantindo respostas mais eficientes à população, tanto nas áreas urbanas quanto nas regiões com maior sensibilidade operacional, né? A Força Total segue como uma das principais estratégias da PMBA para ampliar a presença policial, consolidar a sensação de segurança e reafirmar o compromisso diário com a proteção da sociedade baiana. Então tá aí, né? A nível nacional também ocorrendo e em toda a Bahia hoje ocorrendo aí mais uma operação Força Total. Acidente com ônibus de fiéis que saiu da Bahia deixa 2 mortos e 30 feridos em Minas Gerais. Um grave acidente envolvendo um ônibus de excursão religiosa e uma carreta carregada de açúcar deixou 2 mortos e 30 feridos na madrugada desta terça-feira, dia 28, na BR-050 em Uberaba, Minas Gerais. O veículo, que pertencia à Igreja Batista Bíblica, havia saído de Buritirama, no oeste da Bahia, com destino a São Paulo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o ônibus colidiu contra a traseira da carreta. Após o impacto, os veículos seguiram acoplados por cerca de 70 metros antes que o ônibus se desprendesse e retornasse à marcha ré e parasse no canteiro central da rodovia.
O condutor do ônibus, de 52 anos, e uma passageira de 54 morreram no local. O coletivo transportava 57 passageiros e 2 motoristas no momento da batida. Entre os 30 feridos está um bebê de 1 ano. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas a diferentes unidades hospitalares da região. De acordo com os primeiros atendimentos, pelo menos 10 pessoas apresentavam estado de saúde grave. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades de trânsito. Não houve informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. 10 pessoas em estado grave. 2 vítimas também, né? 2 pessoas morreram e 10 estão em estado grave, né? Então, neste acidente, na madrugada desta terça-feira, portanto 28, na BR-050, lá em Uberaba, né? Em Minas Gerais. Esse veículo que havia saído lá do oeste da Bahia, né? Buritirama, né? No oeste da Bahia. Situação realmente aí triste e lamentável, viu? 12h58, vamos à Vitória da Conquista. O assunto do momento é um vereador que foi denunciado por suspeita de rachadinha, gente. Pois é, viu? O vereador de Vitória da Conquista, Gilvan Nunes Pereira, conhecido como Dinho dos Campinhos, do Republicanos, foi denunciado ao Ministério Público do Estado da Bahia e à Corregedoria da Câmara Municipal sob a acusação de operar um esquema de rachadinha. A denúncia foi formalizada por um ex-assessor do parlamentar que alega a exigência de devolução de parte de salários recebidos durante o período do trabalho no gabinete. Conforme o relato, os repasses seriam realizados via transferências bancárias e Pix. Entre os documentos anexados ao processo estão extratos que indicam devoluções frequentes, chegando a R$3.500 em algumas transações. O material inclui ainda áudios atribuídos ao vereador, nos quais ele detalharia um suposto acordo financeiro. A estimativa apresentada na denúncia aponta que os valores repassados ao parlamentar variam entre R$45 mil e R$60 mil. O presidente da Câmara Municipal, Ivan Cordeiro, do PL, confirmou o recebimento da denúncia e informou que o caso foi encaminhado à Corregedoria da Casa. O Legislativo deve analisar a instauração de uma comissão de ética para apurar possível quebra de decoro parlamentar, procedimento que pode resultar em sanções, inclusive em perda do mandato. A defesa de Dinho dos Campinhos, representada pelo advogado Ademir Ismerim, nega as irregularidades. Em nota, o defensor sustenta que o parlamentar é alvo de uma tentativa de extorsão por parte do ex-assessor e afirmou que o vereador irá colaborar com as investigações. Ih, rapaz, e agora, hein? E agora, lá em Conquista, né? Lá em Vitória da Conquista. Vamos aguardar aí, então, o andamento das investigações pra gente trazer mais detalhes com relação a esse caso lá, né? Suposto caso de rachadinha lá na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pontualmente 1h. Chamar os patrocinadores ou traz mais uma? Traz mais uma? Então vamos lá então com mais notícias para você aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Polícia Militar apreende 172 porções de cocaína em Vitória da Conquista. Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e condução de um indivíduo na noite de 27 de abril de 2026 no bairro Espírito Santo, em Vitória da Conquista. A ocorrência foi registrada durante rondas ostensivas quando a guarnição identificou um suspeito que, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou um invólucro de plástico ao solo e tentou fugir. Os policiais realizaram a abordagem e, após a varredura no local, localizaram o material descartado. Dentro da sacola havia uma substância em pó esbranquiçado com características análogas à cocaína. Durante a ação, o suspeito informou que possuía mais entorpecentes em sua residência. A guarnição deslocou até o seu endereço indicado, onde a entrada foi autorizada pela companheira do suspeito, que acompanhou a busca no imóvel. No local, os policiais encontraram outras porções da mesma substância, confirmando a materialidade do crime. Diante dos fatos, o indivíduo e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Especializada de Repreensão a Furtos e Roubos, a ADCEP, para a adoção das medidas cabíveis. Ao todo foram apreendidos
172 porções de substância análoga à cocaína, Luiz Brito. É, análoga, né? A cocaína, 172. Mas não sei se é bicarbonato de sódio, né? Pra poder dizer que é análoga. É difícil, viu? Chegou pra gente aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte está questionando, né, em relação à taxa de iluminação pública. Ele diz o seguinte: gostaria de sua opinião sobre a taxa de iluminação pública que é cobrado aqui em Brumado. Não sei aí em Livramento se é cobrado. Essa taxa não tinha que ser de responsabilidade do município ao invés de jogar para a população pagar? Pergunta aqui o ouvinte. Na verdade, existe, acho que se eu não me engano, uma lei federal onde pede que ela seja implantada em todos os municípios. Então eu acredito que todos os municípios brasileiros tenha essa taxa de iluminação pública, né? E quando não tem, ela vai para a Câmara, é aprovado, porque para poder ser cobrado tem que passar primeiro pela Câmara e ela é implantado. Só que eu acho que ele tocou nesse assunto porque inclusive para as pessoas que nunca ouviram a minha opinião, eu vou logo trazer novamente e ela se mantém a mesma. Eu não tenho nenhuma mudança com relação ao meu posicionamento com relação à iluminação pública. Eu sou contra a cobrança de iluminação pública. Eu sou contra. Em qualquer local do Brasil eu sou contra. Porque é uma coisa que o pessoal paga o ano inteiro e utiliza alguns meses. Sinceramente, o ano passado, inclusive aqui, ó, tô falando aqui a nível de Livramento, Brumado, Dom Basílio, todos os municípios da nossa região. E por que eu tô falando isso? Porque ninguém me precisa me contar. A minha lá da comunidade Taboa queimou. Ó. Não tem a manutenção, né? Adequada. Exatamente. É por isso que eu sou contra. Você tá entendendo? Porque os mesmos vereadores que aprovaram a taxa de iluminação pública lá em 2017, foi 2018, se eu não me engano, em Dom Basílio, né? Que não são mais os mesmos, mas a uma parte são ainda os mesmos, com certeza. São os mesmos que estão hoje na Câmara e que não cobram para poder fazer a manutenção. E que não fiscalizam. Né? Ficam aí no berço do prefeito dizendo amém sim senhor e nada de cobrar. Né? Então eu sou contra isso aí. A mesma coisa é Brumado. Por que tem iluminação pública? E outra coisa, com aumento, viu? Já tinha cobrança de iluminação pública, o ex-gestor Eduardo falou de aumento, né? Aí não teve aumento, a não sei o que aconteceu, acho que barraram lá na Câmara, quando foi agora aumentaram. Nas escuras, no fechado do ano de 2025, fizeram aumento lá em Brumado. E aí estão com a balela aí, não sei o quê, porque a iluminação pública gratuita vai beneficiar fulano, Beltrano, não sei o quê. Não tem esse negócio de iluminação pública vai beneficiar fulano e Beltrano, não. Olha, a gratuidade aí, primeira coisa que tem que dizer, esses descontos aí em conta de energia e tal, uma coisa e outra, já vem do governo federal. A iluminação pública realmente, né? Ela é de responsabilidade do município, tudo bem. Agora, não justifica o aumento que teve aí no apagar das luzes, igual teve em 2025. Coisas que a gente trouxe aqui, que a gente recebeu, o próprio Guilherme Bonfim recebeu na sua rede social e nós trouxemos aqui através do vereador Maguinho, dizendo que a iluminação pública saiu de 28 para 80 e tanto. Outras saíram de 300 e alguma coisa para 800 e tanto. Então, sinceramente, isso aí é um assalto ao bolso do povo e eu acho que vocês precisam tomar alguma medida. Não é só o vereador, não é só a oposição, não é só as lideranças que tem que tomar alguma medida. O próprio povo também tem que pegar a sua conta de energia antiga e a atual, levar na justiça, levar no Ministério Público e fazer uma queixa, né? Fazer um abaixo-assinado e pedir uma providência, porque não existe isso aí. Virou o quê? É assalto à mão armada agora? Então, a minha opinião é uma só. Na minha opinião, já não deveria nem ser cobrada, que o povo não usufrui. Nós ficamos no ano de 2025 todinho aqui, batendo na tecla, o povo cobrando iluminação pública. Muita gente falando em Brumado, inclusive, que estava instalando refletores por conta própria. Ainda tinha esse problema ainda. E aí, por que já estava cobrando sem utilizar? E aí, além de cobrar e não utilizar, ainda vai lá e tem aumento? Tinha que ter barrado. Mas a Câmara hoje está mostrando que não está do lado do povo, está do lado do gestor. Tá do lado do prefeito. Você paga quanto de taxa lá na sua casa? Eu não me recordo agora. Sinceramente, a conta de energia vem via e-mail, eu não tenho como me recordar agora. Mas eu vou dar uma olhada e te falar. Eu sei que iluminação pública você paga para utilizar. Isso. Agora, pagar para poder não utilizar, aí é sacanagem. Então, e outra coisa aqui, viu? Eu vou mais além. Aqui eu não culpo só a Câmara de Vereadores, aqui eu não culpo só o prefeito, não. O vereador tem culpa, o prefeito tem culpa e os nossos governantes, deputados também têm culpa. Porque eles já eram para ter tido um projeto lá, para poder dizer, ó, o povo pagou, tá usando, beleza, paga, não tá usando, não, pronto, barra isso aí. Mas infelizmente, já viu, né? Quando é para ferrar com o povo pode pagar sem usufruir, né? O povo pode pagar sem usufruir. Já estamos pagando, não temos a manutenção. Ainda mais se não pagar.
Mas talvez se não tivesse pagando, talvez... Aí eles vão negar o que? Não tá pagando a taxa de diminuição. Mas pelo menos não tendo a manutenção, não pagando, você já não tá pagando essas roças mesmo? Então, estando lá queimado ou estando iluminando só uns 2, 3, 4 meses, não ia fazer muita diferença, né? O problema é que você paga e não usufrui. Aí é que tá o problema. Aí tá difícil, viu? É complicado. Então, minha opinião é essa. Minha opinião é que a iluminação pública é uma coisa que o pessoal paga, mas não usufrui. E do embrumado, além de vocês pagar, ainda tiver aumento ainda. Mas eu volto a falar, o povo tem os representantes que merecem. Esses mesmos vereadores que aprovaram aumento aí foram eleitos por vocês, né? A gestão também foi eleita por vocês. Então o povo tem os gestores que merecem. É só isso que eu tenho a dizer pra vocês aí. Tá bom? Infelizmente, por causa da maioria, a minoria também paga. Isso mesmo. Né? Lamentável, viu? Agora 1h14, tem mais aí? Pode seguir. Gente, homem é detido após mulher denunciar agressões e ameaças em Caetité. Homem de 58 anos, né? Foi detido na quinta-feira 23 em Caetité, após uma mulher de 48 anos denunciar agressões, ameaças e danos materiais ocorridos no bairro Nossa Senhora da Paz. De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por volta das 23h10 para atender a ocorrência em uma casa na rua Fortaleza. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima abalada. Ela informou que o ex-companheiro, que ainda mora no mesmo imóvel, teria chegado sob efeito de álcool, iniciando uma discussão e empurrando e quebrando seu aparelho celular. A mulher também relatou que o homem fez ameaças, o que gerou medo nela e nos familiares que estavam na residência. O suspeito foi localizado e, junto com a vítima e testemunhas, encaminhado à delegacia de polícia civil, onde o caso foi registrado. As medidas previstas em lei na Lei Maria da Penha foram adotadas. Quero ver agora, né? Ameaçar aí na frente do delegado. Vá, ameaça aí agora. Tá simples, né? Tá a vítima, tá ele lá, o acusado, e tá todo mundo lá de testemunha. Então ameaça agora na delegacia, vamos ver, né? Vamos ver se você tem coragem mesmo. Ex-boia fria e ex-empregada doméstica, juíza receberá título de cidadã baiana na ALBA. A Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, aprovou a concessão do título à cidadã baiana, a juíza Antônia Maria Aparecida de Paula Faleiros, a atual titular da primeira vara criminal da comarca de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Vitor Bonfim e reconhece a trajetória da magistrada, marcada pela superação pessoal, pela atuação no combate à criminalidade e pela defesa de uma justiça mais humana e acessível. Natural de Serra Azul de Minas Gerais, a Antônia Marina teve uma infância marcada por dificuldades e começou a trabalhar ainda criança no corte de cana-de-açúcar como boia fria. Mais tarde, também atuou como empregada doméstica, enfrentando situações de vulnerabilidade social enquanto buscava oportunidades por meio da educação. Determinada a mudar sua realidade, ela estudou com materiais reaproveitados e conseguiu aprovação em concurso público, iniciando sua trajetória profissional como oficial de justiça em Minas Gerais. Em 2002, foi aprovada para uma magistratura baiana e desde então construiu uma carreira consolidada no judiciário com atuação em processos criminais, realização de audiências e julgamento de ações penais, contribuindo para o enfrentamento da criminalidade e a garantia de direitos. Sua história ganhou projeção nacional ao ser retratada trajetórias de mulheres negras que superaram barreiras sociais e alcançaram a posição de destaque. Na justificativa da proposta, o deputado destacou a magistrada como símbolo de perseverança e transformação social. Sua trajetória mostra que a educação transforma vidas e que é possível vencer barreiras com esforço e determinação, afirmou. A entrega do título será realizada em sessão especial pela ALBA, que ainda tem data a ser definida. E também participou também, né? Foi tema de série documental que eu não falei aqui, né? Quando elas se movimentam, exibida pela TV Globo. Isso, a sua história, né? Ganhou projeção nacional ao ser retratada na série documental Quando Elas Se Movimentam, exibida pela TV Globo, que apresenta trajetórias de mulheres negras que superaram barreiras sociais e alcançaram posições de destaque. Agora, Samuel, interessante, né? Ela, vamos colocar assim, né? O que diz aqui a matéria, né? Que trabalhar, né? Começou aí a trabalhar ainda criança no corte de cana-de-açúcar como boia fria e mais tarde também atuou como empregada doméstica enfrentando situações de vulnerabilidade
social enquanto buscava oportunidades por meio da educação. Determinado a mudar a sua realidade, né? Estudou aí com materiais reaproveitados e conseguiu aprovação em concurso público. Esse aí é um exemplo que a gente tem de uma mulher que talvez teria tudo para ter entrado no mundo do crime, né? Para ter entrado no mundo da bandidagem, das coisas erradas e tal, e por aí vai. Nem por isso optou por esse lado. Então, às vezes as pessoas elas se vitimizam demais. Eu não tive oportunidade da vida, não sei o quê, isso e aquilo outro e tal. A oportunidade é você quem faz. Principalmente nos dias atuais, a gente vê muitas oportunidades para as pessoas, né? A gente vê aí investimentos, não é mais a mesma coisa. Você vê os nossos pais, os nossos tios, nossos familiares, eles contam que quando estudavam iam às vezes a pé para a escola, escola distante na maioria das vezes, né? Chegava suado, dividia a caneta, o lápis, o caderno, o livro, às vezes ali com 1, 2, 3, 4, 5 irmãos, aquela maior dificuldade, e você vê que as pessoas aprendiam, iam para a escola para aprender aquela educação, aquele ensino limitado, né? Porque na maioria das vezes as pessoas que tinham 4ª série, né? Que a gente fala e tal, era quem ensinava ali naquela época, às vezes 8ª série também. Hoje não, hoje você vê os professores se aprofundando cada vez mais, se capacitando, tendo aí graduação, pós-graduação, entre outras coisas. A gente vê hoje o transporte passando na porta de casa para os alunos estudarem, a gente vê para os alunos estudarem, a gente vê bolsa escola, bolsa não sei o quê, bolsa isso, auxílio aquele outro, pé de meia, entre outras coisas. E, infelizmente, muitos jovens, muitas pessoas não se interessam em buscar conhecimento, em aprofundar, em ter um currículo vasto e por aí vai. Então, assim, acho que a oportunidade é você quem faz, né? Você quem corre atrás. Em meio a tantas dificuldades, ela poderia ter tido outro rumo na vida, e quando eu recebi ontem esse material, eu falei, caramba, isso amanhã tem que ser pauta do nosso jornalismo, porque é algo muito importante, né? Muito bacana, e parabéns ao deputado Vitor aí, espero que outros deputados também possam realmente trazer esses projetos aí, né? Trazer esses reconhecimentos também, né? Esse título de cidadã baiana para pessoas realmente que mereçam esse título, né? E essa eu tenho certeza que é uma dessas pessoas, né? Essa juíza aí, né? Portanto, com essa trajetória tão brilhante, tão realmente impactante, vamos colocar assim, e como volto a falar, o desfecho dessa história aí poderia ter sido muito diferente, mas ela optou realmente por vencer na vida, né? Por ser uma pessoa exemplar e principalmente por ser uma pessoa importante e de muito mérito na sociedade. Então, parabéns para ela aí, parabéns também para o deputado Vitor por essa indicação aí, né? De título de cidadã baiana para essa juíza. A gente espera realmente que histórias como essa a gente possa trazer aqui muitas vezes ainda dentro da nossa programação e do nosso Brasil. Parabéns, né, pela essa atuação dela, por essa conquista que ela teve, né? E eu lembro, né, que nos tempos que eu estudava, acho que até você também pegou um pouco disso, né? Que a gente fazia os trabalhos na escola, né? Era aquela aprendizado que hoje era para ser melhor, mas não é, né? Devido aí às redes sociais, sim, né? O celular, o avanço da internet, isso, né? Que era mecanismo de pesquisa, inteligência artificial, tudo para os estudantes terem mais facilidade. Eu sou do tempo que não sou tão velho não, viu? Mas eu sou do tempo que eu ia pra biblioteca. Chegava lá, pesquisava, chegava pra secretária, eu tô precisando desse assunto aqui, tá. Ela pegava um livro lá, quase um tijolão que parecia que tinha 500, 800 mil páginas, né? Eu não sei que tanto de página que era aquele, e aí ficava folheando, entregava a página, entregava pra gente, você ia lá, pesquisava, né? Respondia o que você tinha de responder, que o professor passava para você pesquisar, depois você devolvia o livro, tudo certinho, assinava ali, levava, né? Levava para casa, assinava um termo de que você estava pegando o livro, levava, voltava no outro dia. Né? A gente, eu não sei se a escola que você estudou tinha laboratório, a gente tinha laboratório, desenvolvia, né? Laboratórios de ciência, tudo isso. E não tinha essa tecnologia que nós temos hoje. Então, os meus colegas de escola, a maioria deles, inclusive, hoje já estão, né? Casados e tal, pai de família, tem suas casas, tem seus compromissos e tal. Mas, inclusive, saudade desse tempo de escola, né? Porque todos realmente eram super interessados, né? Dificuldades todos tinham. Eu, por exemplo, era terrível em matemática, mas, graças a Deus, nunca fiz uma recuperação de matemática. Então, assim, a gente tinha dificuldades, mas a gente era interessado, né? A gente se dedicava, a gente ia pra sala de aula realmente para poder aprender, que realmente não está acontecendo mais atualmente, né? Infelizmente. Agora, hoje aqui é uma máquina para trabalho, não para a mão de crianças. O celular, né? Exatamente. Aplicativos que deveriam ser proibidos, o governo deveria fiscalizar alguns tipos de aplicativos que são inadequados para criança. Exatamente, muito bem colocado.
Pessoal, Rondesp apreende 2 suspeitos com droga no centro de Oliveira dos Brejinhos. Isso mesmo, viu? 2 suspeitos foram conduzidos pela Polícia Militar da Bahia na tarde desta terça-feira 28, após serem flagrados com porções de droga no centro de Oliveira dos Brejinhos. A ocorrência foi registrada por volta das 14h40, durante o patrulhamento tático realizado por equipes da Rondesp Meio Oeste na Avenida Engenheiro Antônio Leite do Vale. Segundo a polícia, os militares perceberam 2 homens em uma motocicleta Honda Titan 160 de placa redobrada, o que dificultava a visualização da identificação do veículo e levantou suspeitas. Diante da situação, foi realizado o acompanhamento da motocicleta e posteriormente a abordagem dos ocupantes. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram no bolso do passageiro algumas porções de maconha. Os 2 foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Oliveira dos Brejinhos, juntamente com o entorpecente apreendido, 2 aparelhos celulares e a motocicleta utilizada. Na unidade policial, a autoridade competente adotou as medidas cabíveis. Agora, interessante, né? Já não basta estar errado, ainda dobra a placa da moto. Isso acho que a polícia é besta. É cada uma que a gente vê. TRE desmente fraude e rebate acusações de Eduardo Bolsonaro sobre urnas. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE, publicou uma nota oficial no sábado 25, no qual rebate acusações de fraude no sistema de votação do Estado, impulsionadas por publicações do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em suas redes sociais, o parlamentar levantou suspeitas sobre a integridade do pleito, o que motivou uma resposta imediata da Justiça Eleitoral baiana. No comunicado, o órgão classificou como falsa a informação de que mesários estariam votando no lugar de eleitores que não compareceram às urnas. O tribunal esclareceu que a votação após o horário de encerramento às 17 horas é um procedimento legal destinado exclusivo aos cidadãos que já estavam na fila de espera antes do fechamento das sessões. Esse fluxo de trabalho é acompanhado por fiscais de partidos e representantes da sociedade civil, o que assegura a transferência do processo. Para reforçar a lisura do sistema, o TRE da Bahia destacou que 93% do eleitorado baiano utiliza a biometria. Nos casos em que o sistema não identifica a digital, a liberação do voto ocorre apenas após a conferência do documento oficial com foto e confirmação do ano do nascimento do eleitor, dados registrados pelo sistema da urna eletrônica para auditorias posteriores. A Justiça Eleitoral reafirma que a segurança da votação é garantia pela emissão da zerésima antes do início do pleito e do boletim de urna ao final do processo. O tribunal solicita que a população verifique a veracidade dos conteúdos antes de compartilhá-los, reforçando que denúncias sem provas contribuem para a desinformação. Agora me diga uma coisa, por que não aciona ele? Por que não processa o cara? A Justiça Eleitoral da Bahia, ou mesmo a Justiça aí do brasileiro, o TSE, não processa ele por quê? Se ele está publicando uma fake news sobre a Justiça Eleitoral da Bahia, ele não pode responder? Aliás, ele pode e deve responder. E não é de hoje que essa galera vive atacando as urnas eletrônicas, né? É um argumento que... Passou do Bolsonaro, fulano, Beltrano, e aí vem fulano, vem não sei o quê. Colocaram as Forças Armadas para fazer auditoria, não encontraram nada e continua atacando a Justiça Eleitoral. As urnas eletrônicas. Eu acho engraçado, né? É uma choradeira. Meu irmão, o Haddad perdeu as eleições de 2018 para o Bolsonaro. Perguntaram para ele, e aí, professor, vai fazer o quê? Vou voltar para minha faculdade. Porque ele era professor de faculdade de São Paulo, você sabe, né? Pô, você lembra disso? Ele era professor de faculdade de São Paulo. Aí perguntaram, e aí, Haddad, vai fazer o que agora? Vou voltar pra minha faculdade. Pronto, acabou, gente. Perdeu, bota a viola no saco, vai embora. Agora aceita e pronto, acabou. Ficou aí 4 anos governando, tudo certo aí, em meio aos altos e baixos, uns gostaram, outros não gostaram, paciência, faz parte da política. Pegou e saiu, também não tirou antes, que foi muito importante na minha opinião, saiu das urnas, né? Foi eleito, não sei quantas vezes aí deputado, isso, aquilo, outro, o próprio Flávio também, o outro também aí, o Eduardo, não sei o que, tudo eleito, aí fica questionando a urna eletrônica, pelo amor de Deus. O Brasil tem um sistema eleitoral que é copiado já em vários países do mundo inteiro. Nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral super eficiente. Agora, claro, eu sou a favor aqui de diretrizes para poder deixar esse sistema mais seguro, atualizado, novas urnas e por aí vai, né? Por aí vai. Agora, esse negócio de ficar questionando, meu irmão, pelo amor de Deus, as próprias Forças Armadas fizeram auditoria lá, não sei o que, fizeram lá e tal, verificaram tudo, tentaram hackear aquela coisa, não encontraram nada, e ainda estão botando em xeque a Justiça Eleitoral. Pelo amor de Deus, vai chorar no colo da mamãe. Esse argumento que ele quer justificar aí não tem como. Veja bem, eu já trabalhei em sessão eleitoral. Já? Hoje não trabalha mais não?
Só se eles me convocar de novo. Agora, quando abre as urnas, tem 2 fiscais de um partido e de outro. Será que eles vão ver aqui, vai acontecer alguma fraude ali com 2 fiscais na sessão? E se o partido não bota o fiscal, o problema é seu, né? Então esse argumento que ele tá inventando aí não tem justificativa nenhuma. Inventando depois que ter sido eleito não sei quantas vezes, né? Brincadeira. Eleito toda vez. Pelo amor de Deus. Não aceita perder. Dá pra entender isso. Gente, estamos encerrando por hoje Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Deixa eu lembrar que mais informações você encontra acessando o nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais, tem o nosso Instagram, Rádio Portal Sudoeste, e também o Facebook, a nossa página lá, para você curtir e acompanhar a nossa programação, acompanhar tudo sobre as nossas notícias, tá bom? As nossas interações. Um grande abraço para você, tenham todos uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, Samuel. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.